Continuando com o universo das gavetas, das roupas íntimas, vamos para nossas meias. Aqui eu tenho uma meia, que é aquela com caninho mais curto, tá vendo? Então, qual é o segredo? Aplicar os nossos princípios. Eu preciso de um retângulo. Como que eu vou fazer, né? A meia, normalmente, ela tem o quê? Esse calcanhar, né? Ela é uma peça assim, anatômica, né? Já que, né? Simulando aqui o pé. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar esse calcanhar para mim, vou colocar ele reto para mim. Vou pegar assim, vou virar para cá, ó, de forma que eu tenho esse calcanhar aqui, tá vendo? Ele vai formar aqui esse excesso de tecido e eu vou dobrá-lo, ó, para que eu tenha o meu retângulo. Da mesma forma com com o outro pezinho. Ele tá aqui anatômico. Deixa eu colocar aqui para visualizar melhor. Eu vou virar esse calcanhar para mim e vou dobrar aqui para dentro. Vou embutir, ó. Eu pego esse tecido aqui do calcanhar e dou uma embutida nele aqui para dentro, para que ele fique reto. Então, calcanhar virado para mim, eu vou sobrepor as duas peças. Tá? Sobreponho, eu já tenho o meu retângulo. Eu tornei aquela peça anatômica reta. O que que eu vou fazer? Simples, tá? Eu vou pegar, a gente chama de técnica 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer 4 dobras, tá? Eu vou pegar essa peça que tá em cima, tá vendo que eu sobrepus? Eu vou pegar essa peça que tá em cima e vou fazer, ó, começando aqui da pontinha da meia. Vou pegar a outra peça, 2. Aí, agora eu pego a de baixo, ó, sobrepondo a outra. 3. E aí, eu venho aqui, ó. Aqui é a barrinha. 4. E no 4, eu já coloco dentro dessa meia. Dessa meia que estava pro lado de fora, ó. Ó, esse segundo passo novamente. Sobrepus as duas peças com o calcanhar alinhado para cima, dobradinho, e venho 1, 2, 3. Ó a boquinha aqui, tá vendo? Aqui entre esse elásticozinho, sem forçar, pego o pezinho, né, que é a pontinha da meia, e coloco dentro dessa abertura aqui, para segurar a meia que está lá dentro. Olha só o que que eu tenho. Os nossos pacotinhos, que podem ser só enfileirados dentro de uma gaveta, de uma caixinha, de um organizador, ou pode ser colocado também nas nossas famosas colmeias. Detalhe aqui semelhante a das outras roupas íntimas. Se eu for colocar em colmeia, às vezes eu nem preciso fazer esse envelopamento. Eu faço, eu gosto, né? Mais uma segurança. Mas se, né, eu achar muito custoso, o que que eu posso fazer? Da mesma forma, vou sobrepor as duas peças, né? E posso dobrá-las juntas, ó. Posso fazer 1, 2. As duas peças juntas, eu venho e venho. Ó, vou dobrá-las assim e vou acomodá-las aqui na colmeia. O que de forma alguma pode ser feito com a meia. Aquela famosa bolinha. Que a gente vê muito, né? Que faz assim e vem e vira aqui a meia. Por quê? Danifica o elástico da meia. Dentro de pouco tempo você vai ter aqui desbeiçando, né? Esse elástico de uma das meias, de uma das peças. E a gente não quer isso, certo? E o que fazer com uma meia tipo essa aqui, fininha, aquelas meias mais longas, né? Tipo social. Também o pacotinho.
Só que tem uma forma um pouco mais, né? Tem um passo a mais para fazer ela, porque ela é alongada, né? Eu tenho aqui uma meia grande, ó. Então, o primeiro passo, ele é o mesmo. Eu vou pegar o calcanhar, ó, ela também é anatômica, ela tem ali o calcanharzinho desenhado. Eu vou pegar e vou alinhar ele para cima. Ó, tá alinhado. Vou colocar ele aqui para cima. De forma que eu forme aqui uma peça reta, certo? Vou dobrar aqui esse excesso que faz aqui de tecido do calcanhar. Eu dobro ele aqui para dentro, escondo ele aqui. Eu tenho uma peça reta. Só que para eu fazer o pacote, 1, 2, 3 ia ficar o quê? Muito grande. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o pezinho da meia, a pontinha aqui da meia. Vou vir com as duas juntas, ó. Um pouco diferente daquela primeira meia. Eu vou vir com as duas juntas e vou reduzir aqui o tamanho. Tá vendo? E deixei aqui um espaço mais ou menos de uns 4 dedos, ó, sobrando, certo? Deixei aqui sobrando. É com esse aqui que nós vamos fazer o envelopamento. Agora, eu venho com esse que tá sobrando aqui, ó, e dobro aqui pra cima. Tá vendo? E venho com esse excesso aqui e coloco nessa primeira, né, nesse elásticozinho aqui da primeira. E vou fazer o meu envelopamento. Eu vou sobrepor essa meia aqui dentro. Eu uso a minha mão aqui sem forçar, né, só para alinhar. E eu já tenho o meu pacote, que pode ser enfileirado dentro de uma gaveta ou pode ser colocado na colmeia. Da mesma forma da outra peça. Se eu tenho uma colmeia, não há uma necessidade absoluta de eu fazer o envelopamento. O envelopamento, qual é o objetivo dele? Dar essa sustentação, ele não vai desmanchar, por mais que a pessoa mexa aqui na gaveta, procurando a tal meia, não vai se desmanchar, tá? Então, por mais que as mãozinhas nervosas mexam, não vai se desmanchar. Mas se eu tenho uma colmeia e eu não quero fazer o envelopamento, eu posso simplesmente fazer o quê? Eu venho com as duas, sobreponho e venho. E faço ou uma ou duas, do tamanho que eu quiser. Eu vou só dobrar, do tamanho que for a meu organizador. E vou colocar aqui dentro, sem segredos. Só qual é a parte frágil desse tipo de dobra? Que a mãozinha nervosa, né, quando for procurar as peças, pode, né, cadê a minha meia favorita? E lá se foi a nossa organização por água abaixo. Enquanto quando eu tenho o meu pacote, o meu envelope, eu não vou ter esse risco, né? Ele é anti-mãozinha nervosa. Olha só que gracinha. A mãozinha nervosa veio, por mais que ela esteja nervosa naquele dia procurando a tal meia preferida, o que ela vai conseguir é só tirar de dentro da casinha, que pode ser realocado depois tranquilamente. Por isso que eu sou adepta do envelope. Aqui em casa tudo é envelopado. Agora eu tenho esse tipo de meia aqui, que é aquela sapatilha, que esse aqui é um gargalo. É difícil fazer o envelopamento com ele, né? Então, o que que eu faço normalmente? Eu sobreponho, coloco uma dentro da outra, para que uma peça não se perca da outra, os parzinhos, certo? Aqui não tem muito segredo. O grande objetivo é a gente deixar as duas peças juntas. E o ideal para esse tipo de meia aqui é que realmente eu tenha um recipiente. Porque o que que eu faço? Eu sobreponho, eu coloco uma dentro da outra sem forçar. E depois eu só, pronto. Pronto, pronto, sem problema. As duas peças estão juntas e estão acomodadas.
Agora, se realmente eu não quero, não tenho, não posso, né, ter um organizador desse para as meias, eu posso também fazer isso aqui. Eu não aconselho muito, que acaba forçando um pouco mais. Mas pode, você tem aqui, sobrepõe uma dentro da outra e vem, ó, encaixo essa minha extremidade aqui dentro e vou fazer isso aqui. Não fica lá essas belezas, mas ele cumpre a função dele, que é fazer aquela segurança, né? Segurança contra as mãos nervosas. Se eu tenho meias de futebol, por exemplo, meias maiores, mais grossas, esse aqui não é nenhum caso. Aqui eu não tenho um exemplo, mas se eu tenho aquelas meias cano longos de futebol, a ideia, a princípio, é a mesma. Eu vou alinhar os calcanhares, sobrepor as duas peças, mas dependendo aqui do tamanho, da extensão da minha meia, eu não vou conseguir fazer o envelopamento. Vai ficar aquele troço, né? Aquele trenzão grande. Então, o que que eu posso fazer? Nesse caso aqui não tem muito o que ser feito em relação àquelas meias de futebol grande. Então, o que eu posso é simplesmente acomodá-las, dobrá-las em 3, em 4, dependendo do tamanho. E realmente o ideal é que eu tenha, né, um recipiente, um organizador, para acomodar essas peças dobradas. Né? Que aí ela vai vir aqui maior, ela vai ficar com um volume maior, então eu preciso adaptar o meu organizador à peça que eu tenho. Então, se eu tenho em casa, né, os adeptos aí do futebol, que tem aquelas meias, então um tipo de organizador como esse aqui seria o ideal. Que eu não preciso fazer envelopamento. Por quê? Se eu for fazer um envelopamento aqui, eu vou ter uma camada muito grossa de tecido para sobrepor, que pode danificar aqui a estrutura da meia, o elástico da meia. Então, o ideal realmente é fazer só a acomodação, primeiro o alinhamento lá do calcanhar, né, para que fique mais fácil essa dobra, e dobrá-la de acordo com o seu tamanho. Acomodar no recipiente e ser feliz.